política, para mim, sempre exerceu assim, um fascínio especial. Pela trama, eu gosto muito desse assunto, né? Quer dizer, a trama política me fascina muito, a estratégia política me fascina muito. Nem é nem tanto a conquista do poder, embora essa seja a essência da política, a conquista do poder, né? Para bem servir. Na verdade, o que me atrai muito é a trama, a maneira como se faz para chegar ao poder. Então, isso me fascina muito. E, na verdade, eu descobri isso quando? Descobri aí nos idos de 70, quando eu trabalhava na revista Veja, e que a época era muito efervescente, né, década de 70, eu participava daquela maneira de fazer política que era menos declaratório, uma política mais de bastidor, né, apesar da opressão, e até porque a opressão obrigava a um trabalho de bastidor. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar mais ainda por política, né? Para não dizer que, desde estudante, eu participava de movimento estudantil, que era, na essência, também um trabalho político. Entrando no jornalismo, passei por essas fases, né, do noticiário de cidades, noticiário policial, essa coisa toda, que, na verdade, é um bom início, inclusive, para depois cair nessa área da política, que me fascina muito. Eu acho realmente uma área fascinante. Muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque nós estávamos sob um regime absolutamente discricionário, né? Um regime ditatorial. Então você não podia violentar certas normas que pudessem ferir os interesses do grupo dominante, né? Que era aquela aliança dos tecnocratas com os militares, né? E o capital estrangeiro que dominavam a política brasileira. Mas o fascinante era exatamente isso, você tentar sair dessa armadilha. Você não podia ultrapassar alguns limites, mas você tinha que fazer passar a informação. Eu me lembro, inclusive, de uma coisa que me marcou muito, foi uma entrevista que eu fiz com o ex-vice-presidente Pedro Aleixo, né, era uma página amarela da revista Veja, que eu estava tentando já há 3 meses, ligando quase que diariamente para o Pedro Aleixo, ele já meio adoentado, eu com medo que ele morresse, né, porque ele estava doente já, com uma idade avançada, eu queria que ele me contasse alguma coisa daquele episódio que os militares o prenderam para que ele não assumisse o poder na doença do presidente Costa e Silva. Então eu precisava conversar com ele, eu queria que ele me contasse. E finalmente eu consegui falar com ele um dia na casa dele, aqui em Belo Horizonte, e ele me conseguiu adiantar alguma coisa, embora cheio de reservas e tal. E a matéria, uma página amarela, né, da Veja, que era aquilo que as pessoas da revista mais buscavam, era fazer uma página amarela, e era a minha primeira página amarela da Veja, né? E de repente, na sexta-feira à noite, a redação me avisa de São Paulo que a censura prévia havia vetado por completo a entrevista do Pedro Aleixo. Me deixou um pouco mais com raiva, nem tanto frustrado. Eu achei que a violência estava chegando a níveis insuportáveis, né? Porque a censura nos atacava diariamente, né? E não só na revista Veja, era no país inteiro, né? Eu já estava sofrendo os efeitos da censura desde quando eu trabalhava como repórter da Internacional do Estado de Minas, que a censura ia todo dia um censor ver o que a gente estava escrevendo, trocava matéria na oficina, trocava títulos. Então aquilo já alimentava mais ainda o meu desejo de mudança, né? Que aquela coisa caísse, né? Essa entrevista do Pedro Aleixo, que me marcou muito, um pouco por, digamos, não diria uma frustração, mas, puxa vida, você trabalha aquilo, faz um material e vem uma mão estranha, pesada e rasga aquilo, né? Então aquilo me deixou muito sentido. Um maior desejo ainda de que aquela coisa caísse, né? Eu que, quando estudante, lutei contra aquilo, né? Corri nas ruas de Belo Horizonte, tomei cacetetada, né? Tive a minha namorada presa, né? Quer dizer, então aquilo aumentou mais ainda meu desejo de mudança, né? Eu tive o privilégio aí de viver um período muito intenso, né, da vida política nacional, né? Desde o golpe, né, que do ponto de vista político é um fator importante, né, até a queda da ditadura, né, que se deu no período de transição aí do Geisel, né? Então, nesse período, que não foi um período curto, né, foi um longo período, e me alcançou desde estudante até profissional já formado, né, eu vivi realmente períodos muito interessantes, né? Experiências de cunho pessoal, inclusive, né, que me enriqueceram muito. Por exemplo, quando aqui em Belo Horizonte, 3 padres estrangeiros e um diácono brasileiro foram presos e sequestrados pelo Exército, no Horto.
tá certo? E esses padres ficaram desaparecidos um tempo enorme e criou-se o primeiro choque entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica toda poderosa, tá certo? Então foi o primeiro grande choque que houve entre a Igreja e o Estado no período pós-golpe. E esses padres ficaram sumidos, desaparecidos. E um dia, por acaso, eu descobri esses padres. Então isso, do ponto de vista do trabalho pessoal, de jornalista, para mim foi muito gratificante, porque eu denunciei a existência dos padres presos, sequestrados no Colégio Militar aqui em Belo Horizonte, quando ninguém sabia onde eles estavam. Isso para mim foi deixou de ser uma contribuição que eu dei para acabar com essa ditadura que estava aí infernizando a vida de todo mundo, né? Outro período muito interessante, porque aí você tinha... Eu divido esse período em dois momentos, né? O momento em que o país se levantou contra a corrupção, contra o despotismo do governo Collor, né? Porque ele era um déspota, né? Para não dizer que era um alucinado, né? Tá certo? E depois a queda dele e o momento seguinte, que foi a ascensão do então vice-presidente Itamar Franco. E esse momento também eu acompanhei muito de perto, porque, sobretudo, a ascensão do vice-presidente, porque eu gosto de uma certa liberdade com o doutor Itamar Franco, tá certo? Eu conheço há muitos anos, então eu tenho um bom diálogo com ele. E eu acompanhei isso um pouco por dentro. Embora aqui no jornal em Belo Horizonte, eu estava constantemente em Brasília, conversando com ele, conversando com aquele grupo dele, né? O chamado pessoal de Juiz de Fora, né? Então eu estava lá, inclusive, quando ele tomou posse. Então esse foi um momento muito importante para mim também. Não do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da política nacional, né? Quando um presidente eleito, né, cai, né, destituído pelo Congresso Nacional, e o vice-presidente assume a presidência da República e o país não sofre maiores abalos. Para mim foi uma experiência muito interessante também. Eu acho que a imprensa erra muito, no seu dia a dia erra muito, faz avaliações equivocadas, o próprio Collor, né? Uma avaliação equivocada da imprensa, né? Enquanto uma parte da imprensa, basicamente a televisão, estava preparando o Collor para assumir, uma outra parte da imprensa, que não estava comprometida certamente com o Collor, devia ter alertado, olha, isso é um impostor, tá certo? E não fez isso. Entrou naquela euforia do Collor e não mostrou ao país verdadeiramente o que era o Collor. E deu no que deu, né? Então, realmente a imprensa erra. Faz parte desse jogo errar também, não é só acertar. Infelizmente, né, é preciso reconhecer isso. Né? Agora, reconhecendo isso que a gente consegue reduzir esse índice de erro, né? Esse trabalho dos meios de comunicação não é um trabalho isolado. Na verdade, os meios de comunicação, de modo geral, estão muito a serviço das classes dominantes. Então, há sempre um casamento entre esses interesses, né? E foi o que aconteceu no governo Collor. Quem era o Collor? Por que o Collor? Né? Tá certo? Uma pessoa sem partido, sem uma estrutura partidária, de repente sustentando num discurso muito dele, né? Mas muito amplificado pelos meios de comunicação, sobretudo pela televisão, né? Ele consegue chegar ao poder. E isso mostra exatamente como ele está despreparado. Ele soube ganhar, mas não soube governar. Tá certo? Então, eu acho que realmente o Conte fala isso, insinua isso, explicita de alguma forma, mas não deixa muito claro como isso se dá. Mas é evidente que o fenômeno Collor está muito ligado à ascendência que os meios de comunicação, sobretudo a televisão, têm sobre as camadas mais humildes da população, que é exatamente o pessoal que de alguma forma, tem decidido as eleições no Brasil, e esse pessoal é dominado exatamente pela elite, né? Que põe e tira quem quer. Essa história de escola básica é um exemplo citado a todo momento como
o erro crasso do jornalismo brasileiro dos últimos anos, tá certo? Eu acho que ele também, claro que eu acho que errou. Agora, precisa entender o seguinte, o trabalho jornalístico é diferente do trabalho, por exemplo, da justiça. Há uma tentativa das pessoas de comparar as duas coisas, achar que o trabalho jornalístico é como o trabalho da justiça. É preciso que se conclua o processo para dar informação. Não. O jornalismo se faz no dia a dia. Enquanto um juiz leva um mês para ouvir uma testemunha, em um mês você publicou 30 reportagens. Então, há diferenças nisso. Então, a taxa de equívocos, de erro da imprensa é alta em função disso, desse dia a dia. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que nos afastar dessa prática de fazer no dia a dia. É fazer no dia a dia, é errando e consertando no dia a dia que se faz jornalismo. Mas não é aqui não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro se faz isso, não é aqui. Essa colocação eu fico até um pouco preocupado, não por ela ter sido feita, mas exatamente porque a gente fica quase que num meia-culpa diário. Será que eu não estou errando? Não estou prejudicando alguém? Acho que não precisa tanto essa preocupação. A preocupação é de errar menos, porque sabemos que erramos. Quem é que não vai errar? Claro que erramos. O jornal, eu não era o editor da época, o editor era o Erval, eu era um comentarista, como sou também até hoje, eu tenho uma coluna no jornal, como sabem. O jornal, naquela época, botou uma manchete que é o seguinte, Nilton Cardoso é o governador mais impopular do país. Então, tinha uma pesquisa da Datafolha que colocava o então governador Nilton Cardoso como o governador de pior performance entre todos, né? E foi a manchete do jornal naquele dia. Olha, ele não gostou não, mas achou que um jornal não podia estar a serviço desses interesses, né? É exatamente o que o grupo hoje controla o jornal, que não é exatamente a Igreja Universal, mas é um grupo comercial ligado à Igreja Universal, também acha que um jornal não pode estar a serviço, né, de um partido político, de uma ideia política, de uma ideia religiosa. Quer dizer, esse é um jornal que disputa o mercado, e para disputar o mercado, ele não pode estar atrelado a esses interesses, né? Inclusive, naquele episódio recente que houve aí, do confronto aí com a Igreja Católica, em função daquele episódio da imagem, nós não deixamos de dar a notícia em hipótese alguma. Demos. O que é diferente, né, preciso deixar claro, é de dar a notícia e de fazer uma campanha, né? O que o Estado de São Paulo, o que o Globo fazia era uma campanha contra a Igreja Universal, né? O que nós optamos fazer jornalismo, demos todos os lados, demos o lado da Igreja Universal, demos o lado da Igreja Católica, tudo isso. A coluna começa a tomar corpo no meio da tarde para diante. Na parte da manhã eu telefono, eu converso, eu leio, tá? E vou então me pautando nessa rotina. Ali para o final da tarde é que eu tenho às vezes uma boa informação, eu trabalho nessa informação. Às vezes eu tenho um conjunto de informações, eu trabalho então num determinado quadro. Tá? Então eu trabalho ou com a informação exclusiva, forte, determinante no dia, ou então com a análise de um quadro. Isso começa a tomar corpo aí a partir do meados da tarde. Então. E à noite, então, ela começa a ficar... O menos complicado é escrever. Isso, com esse tempo todo, quase 10 anos fazendo a coluna diariamente, eu faço uma coluna em 30 minutos, 40 minutos no máximo. Isso não é tão doloroso. O que dói mesmo, o que pesa, é você ter a informação, certo? E conseguir a melhor análise do quadro político. Isso que é importante. Eu quero ajudar o cidadão a entender o que se passa na política mineira. Esse aqui é o meu desafio diário. Porque a política mineira, ela é muito dissimulada. A política mineira não tem a clareza de uma política que se faz, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, onde eles metem o pé pelas mãos todo dia, toda hora, né? Todo dia tem um escândalo na política de São Paulo, quer dizer, fazer política, cobertura política de São Paulo é a coisa mais fácil do mundo, porque eles não sabem fazer política, eles são desastrados, os paulistas são péssimos. Olha o que estão fazendo na presidência da República, são péssimos políticos os paulistas, ao contrário dos mineiros. Então, fazer política em Minas é um desafio diário, porque você tem que entender a dissimulação que se faz na política mineira. Ninguém põe a cara da janela assim na política mineira. A
pessoas falam através de frestas, entendeu? Ninguém abre a janela para falar. Abre um pouquinho da janela para dizer alguma coisa. Então, o importante é exatamente captar isso. Muitas vezes a política se faz em Minas muito menos pelos gestos e mais pelos sinais. Entendeu? O importante aqui, o desafio diário, é interpretar esses sinais. O político mineiro é muito dissimulado. Ele nunca diz para onde ele vai. Ele diz exatamente o contrário. Recentemente tive uma grata notícia de que a minha coluna alguém fez uma pesquisa na Assembleia e me disseram isso também, nem comprovei isso, de que é o espaço mais lido pelos deputados na Assembleia é a minha coluna. Vem na frente de vários outros analistas e até de vários outros jornais até de maior porte, entendeu? Então eu acho que é uma coluna que tem alguma coisa a dizer. Hoje a Assembleia é muito melhor aparelhada para se trabalhar do que 20, 30 anos atrás. Hoje você quer uma informação, você tem. Uma informação institucional você tem no ato. Você vai às comissões da Assembleia, você tem isso facilmente. Você vai aos departamentos técnicos da Assembleia, você tem lá um volume de informações considerável. Você, 30 anos atrás, não tinha isso. Era tudo tirado ali na caneta, com dificuldade e tal. A essência da cobertura não mudou nada. Os meios podem ter mudado, mas a cobertura na sua essência, isso não mudou. O repórter que cobre a Assembleia tem que continuar atento não apenas ao que se faz na tribuna, não apenas ao que acontece no plenário. Ele tem que estar atento aos bastidores, porque é a ação dos bastidores que define o que vai ser feito na superfície. Tá certo? Então é preciso que o repórter esteja muito ligado nisso e tenha boas fontes, né? E para que tenha boa fonte, é preciso que tenha credibilidade, né? Que eu acho que é fundamental. O meu desafio não é ter a primazia da informação. Não é exatamente isso que eu procuro. O que eu procuro é com que as pessoas, lendo a minha coluna, entendam um pouco melhor a política mineira. Eu recebo vários e-mails aí a respeito da coluna, alguém contesta, mas muitos concordam. Então, o retorno que eu tenho, o feedback é muito bom, isso é que estimula a continuar fazendo, até porque é tão trabalhoso que se não fosse tão estimulante, era melhor parar. A fragilidade das instituições, ou o mau funcionamento das instituições, tem feito ultimamente com que o poder dos meios de comunicação cresça muito, porque a população ela se vê desamparada, né, pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário, né, até porque nos últimos tempos há uma briga entre eles, entre esses três poderes, e isso fragiliza cada vez mais essas instituições diante da opinião pública. Então, a opinião pública se sentindo desvalida, né, órfã, ela recorre aos meios de comunicação. E isso faz com que os meios de comunicação, às vezes, entram muito em choque com esses poderes. O que não é ruim, não, isso é salutar para a democracia. Eu acho que ruim é quando os meios de comunicação também ficam recolhidos, não investem sobre essas coisas. É por isso que a imprensa, ultimamente, tem sido muito agressiva, inclusive com relação ao judiciário, com relação ao legislativo, com relação ao executivo, exatamente impulsionados por essa população que se sente desamparada. Confiar em quem? Vamos para a imprensa. Eu acho que nessa confusão que está aí, é muito fácil inverter os papéis. E eu acho que uma das inversões é exatamente isso. Para qualquer coisa, chama-se uma CPI. E o pior é que os deputados e senadores da CPI, ao invés de se comportarem como deputados e senadores, se comportam como investigadores. Investigador de polícia. Você vê nessas CPIs que têm sido instaladas no país aí, senador e deputado fazendo um papel de inspetor de polícia e não de deputado ou senador. Quer dizer, há uma confusão nisso aí. De outra parte, você tem também um outro fenômeno recente, que é o assodamento do Ministério Público. Os promotores acham que são os donos da verdade, que eles são obrigados a estar em tudo. Então, por qualquer razão, um promotor abre um inquérito contra alguém. E os deputados se sentem também ameaçados por esse tipo de poder. E eles passam a tomar a iniciativa. Um outro fenômeno recente é a televisão fazendo a transmissão direta dos trabalhos parlamentares, né? De repente, os deputados, muitos anônimos, desconhecidos, né, se acham lindos na frente da televisão, fazendo um papel desse tipo, né?
Então, isso também é uma deformação dessa realidade que está aí. Muitos fazem isso por aparecer. Não conseguem aparecer por mérito e querem aparecer por esse trabalho de encenação. A outra coisa que eu acho é o trabalho que as TVs da Assembleia, ou da Câmara, ou do Senado, prestam à população, exatamente para mostrar à população aquilo que a imprensa, no seu dia a dia, não mostra. Então, eu acho esse um papel importantíssimo que essas televisões estão fazendo. Isso é reconhecido, eu acho ótimo o que faz. Isso é uma coisa. A outra coisa é o parlamentar, o senador, o deputado, o que seja, nesse afã de aparecer, e se prestar algum papel que, em alguns casos, é absolutamente ridículo, como nós vimos em algumas CPIs. Eu acho que nós estamos passando um período muito particular da nossa história contemporânea. Essa conturbação da cena política. Nós estamos saindo aí de um período para uma nova era que nós não sabemos ainda onde está e como será exatamente essa nova era, né? Nós estamos saindo aí, recentemente saímos aí da ditadura, né? Isso é tudo muito novo, muito recente, né? Sem entrar no mérito da discussão das novas tecnologias, que vão alterar um pouco o papel do jornalista e do próprio jornalismo, eu prefiro, num caso desse, diante de uma pergunta dessa, diante de uma incógnita dessa, repetir o que eu ouvi uma vez de um mestre do jornalismo com quem eu trabalhei, chamado Mino Carta. A função do jornalista, é buscar a verdade factual dos fatos. Não lhe interessa a verdade científica, filosófica ou religiosa, mas a verdade factual. Nós estamos diante de uma realidade nova, né? Essa com o advento da internet, né? Num primeiro momento, essa realidade assustou muito, né? Os proprietários de jornais, os empresários, até nós mesmos como jornalistas, né? De repente sentimos aí uma concorrência que seria desastrosa para todos nós. Acontece que com o passar do tempo, né? Passar dos dias, o que está se verificando é o seguinte, é que os jornais acabam se beneficiando de alguma forma da internet, dessa nova mídia que está aparecendo. Então, você ter ideia, a tiragem dos jornais tem aumentado, não só no Brasil, mas em outros países. É evidente que em um lugar ou no outro, você tem um jornal que fechou, um jornal que acabou, mas está havendo muito aí fusão de jornais. Tá certo? Então, isso tem mostrado o seguinte, que é preciso trabalhar e conviver com essas novas mídias, sobretudo a internet. Hoje, a visão que se tem é que a internet não é necessariamente um adversário dos jornais, pode ser um grande aliado. Para você ter ideia, nós vamos ter, neste ano de 2000, 5 novos jornais no país. Coisa que, há quanto tempo você não veio falar de um novo jornal? Não é? Nós vamos ter 5 novos jornais no país. Tem a Folha com o Globo para soltar um jornal de economia. Você tem o Diário Popular em São Paulo, também com um jornal de economia que vai sair. Você tem um jornal no Espírito Santo, um novo jornal no Espírito Santo, um jornal mais popular. Você tem aí o Extra, que é um sucesso de venda no Rio de Janeiro, né? Você tem também no Nordeste um outro jornal novo, que me escapa o nome nesse momento, né? E é provável que mesmo em Belo Horizonte surja também esse ano, ou no próximo ano, um jornal popular. Jornalista Carlos Lindenberg. Toda empresa, para poder sobreviver, precisa de recursos financeiros. As empresas de comunicação também. Como fica a relação das empresas de comunicação com os grandes anunciantes, quando esses anunciantes querem influir na linha do jornal, querem influir na linha editorial ou mesmo em notícias que serão veiculadas? Vou dizer do meu jornal. Isso não há a menor possibilidade. Não há um anunciante nesse jornal que tenha condição de tirar qualquer matéria aqui. Nenhum. A partir do governo do Estado, que é historicamente o maior anunciante dos jornais, até esse não tem anunciado nada em lugar nenhum, entendeu? Nenhum deles tira matéria aqui. Nunca alguém tirou, pelo menos no meu período. Em outros jornais que eu trabalhei, também não. Na televisão onde eu trabalhei, também não. Então, há um pouco de fantasia nisso aí, e achar que o anunciante tem poder hoje de tirar alguma matéria de jornal. Olha, eu desconfio que não tem não, viu? Lindenberg, você que como é um homem da mídia, que reúne todas as informações e além do seu talento, eu gostaria de saber
um jornal, antes de publicar uma matéria, se ele tem toma o devido cuidado para evitar de cometer injustiças, quando uma pessoa é assunto de uma reportagem? O deputado Paulo Pérez é a melhor testemunha disso. Ele sabe que, às vezes em que ele foi personagem de matéria, pelo menos no nosso caso aqui, todas as vezes em que ele foi atacado, ele foi ouvido. Então, ele bem sabe que o jornal tem essa preocupação de ouvir os diversos ângulos, os diversos lados da matéria, os diversos personagens da matéria. As informações não são assim colocadas no jornal levianamente, chega da rua, de uma conversa de botequim e cai na página do jornal, não. Normalmente elas são checadas, são conferidas. Isso não quer dizer, repito, que não se cometa diariamente erros de informação. Claro que se comete erro de informação. Mas não é, normalmente, não são normalmente erros propositais. São erros decorrentes da própria atividade, pela velocidade que se faz um jornal, pela velocidade que se faz uma televisão, pela velocidade que se faz o rádio. Mas há sempre a preocupação de não ferir as pessoas. Essa preocupação é permanente. Falei com você que, enquanto tivesse fôlego, ia.